Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lição de número 9, classe de jovens, revista da Escola Bíblica Dominical da editora CPAD. O tema da lição, Paulo censura a contenda entre os irmãos. Como você sabe, nesse segundo trimestre de 2021, aqui na classe de jovens, nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E hoje nós chegamos no capítulo 6, falando sobre contendas e litígios entre os irmãos. Então, vamos lá para o nosso estudo. Antes, é importante nós lembrarmos que o ebdemfoco.com disponibiliza para você um conteúdo gratuito, tanto da revista de jovens quanto da revista de adultos. Aula em vídeo, aula em áudio e subsídios em PDF. Você encontra todo esse material no ebdemfoco.com. Acesse www.ebdemfoco.com e confira. Lembrando também que o ebdemfoco.com tem o conteúdo prêmio, tanto da revista de jovens quanto de adultos. Esse conteúdo prêmio é para quem é assinante. Você que já é assinante, então você já tem acesso aos slides em PowerPoint, ao curso baseado no tema da revista e aos estudos em PDF. Se você ainda não é assinante do ebdemfoco.com, acesse www.ebdemfoco.com e seja assinante para que você tenha acesso a todo esse recurso. Lembrando também que você pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Salve esse número e envie uma mensagem com seu nome e sobrenome para o ebdemfoco.com. O número é 94-DDD, não se esqueça, o DDD 94-98409-2869. Muito bem, o texto do dia, 1 Coríntios 6, verso 7 diz: na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? O apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos irmãos em Corinto, ele diz: olha, já é algo terrível ter entre vocês demandas. Pior ainda quando vocês pegam essas demandas e levam para os tribunais de ímpios. Quando vocês não conseguem resolver isso entre irmãos. E aqui Paulo deixa um princípio importante para nós cristãos. Você pode até não concordar, mas não sou eu quem estou dizendo. É Paulo quem diz, inspirado pelo Espírito Santo, um princípio importante. Para o cristão, é melhor sofrer o dano do que levar uma questão até as últimas consequências. A síntese nos diz assim: devemos evitar as contendas judiciais entre os membros da igreja, pois o certo, amigável, é melhor do que uma contenda jurídica, principalmente com o irmão de fé. Na verdade, o comentarista aqui: devemos evitar as contendas judiciais. Na verdade, devemos evitar qualquer tipo de contenda. E as contendas, as disputas judiciais, pior ainda. Se for entre irmãos, é ainda pior. Claro, nós vamos estudar na lição. Paulo não está legislando sobre se o cristão pode acionar a justiça para exigir algum direito ou não. O que Paulo está falando é sobre questões particulares, questões internas da igreja, que aquela comunidade estava deixando de resolver dentro da própria comunidade e acionando a justiça ímpia, a justiça secular para resolver problemas dentro da igreja. Isso é absolutamente inadmissível. O texto bíblico, como eu já falei lá no início, é 1 Coríntios capítulo 6. Você precisa ler todo esse texto. É um texto muito rico e precisa ser estudado, tá? Você precisa estudar esse texto para você compreender a temática desta lição. A nossa introdução. Na lição deste domingo, veremos que os membros da igreja em Corinto estavam levando uns aos outros aos tribunais para resolver suas diferenças. Como eu falei lá na síntese, provavelmente, o pastor Luiz Saião vai dizer isso e alguns outros comentaristas também vão dizer que provavelmente esses irmãos estavam levando uns aos outros aos tribunais romanos por questões internas que deveriam ser resolvidas dentro da igreja, ou por questões pequenas de desavenças entre os irmãos. Não está falando, por exemplo,
de uma empresa, por exemplo, que defraudou um negócio que você fez, investiu todo o seu negócio ali, você foi visivelmente defraudado, visivelmente roubado, e você entra na justiça para adquirir os seus direitos. Não está falando sobre isso, está falando provavelmente de questões que envolvia problemas dentro da igreja ou problemas pequenos entre os irmãos que poderia a igreja aconselhando resolver isso. Como eu disse também, Paulo não está legislando sobre se o cristão pode ou não pode entrar na justiça para adquirir um direito, para receber um direito adquirido. Paulo está dizendo que os irmãos não podem colocar uns aos outros na justiça por questões internas da igreja e nem por questões pequenas. O litígio entre os irmãos estava causando escândalo para a igreja e prejudicando a unidade. Então o apóstolo mostra que os crentes tinham competência para julgar as questões internas e não precisava recorrer ao sistema romano judaico. Aqui o nosso comentarista até cita que os irmãos tinham condições de resolver problemas internos, ou seja, podem ser problemas de ordem administrativa da igreja, de ordem de opinião, alguém discordou da opinião do outro, ou pode ser, quando ele fala problemas de ordem interna, problemas dentro da própria comunidade, de negócios feitos dentro da própria comunidade, de ofensas, de questões mal resolvidas, mas enfim, a ideia principal é de que estes eram problemas que aconteciam dentro da comunidade, seja ele de ordem administrativa ou religiosa, ou dos negócios entre os irmãos. Pelo que se percebe, Paulo, pela ênfase de Paulo, parece que ele está falando de coisas simples que a igreja deveria resolver, mas estava preferindo levar para os tribunais romanos, o que era uma grande vergonha para a comunidade. Primeiro tópico, o poder de julgamento da igreja local. O universo jurídico romano. Vamos entender um pouco aqui sobre o universo jurídico romano. O sistema judicial atual herdou muito do sistema jurídico e social do Império Romano. Os romanos tiveram que desenvolver uma estrutura que atendesse a sociedade que era nitidamente litigiosa devido à complexidade de gestão e um império tão abrangente, né? Eles tiveram que desenvolver as leis. É claro que os romanos não são conhecidos por suas leis. Os gregos são mais conhecidos por suas leis do que os romanos. Os romanos são conhecidos pela sua capacidade de interligar, pelas estradas que Roma construiu, pelo domínio que Roma teve, mas não pelas leis. Mas eles tiveram que desenvolver formas de resolver os problemas dentro do império, que era enorme. No universo jurídico romano, a prática da injustiça era comum. As decisões eram tomadas com o objetivo de favorecer os patronos ricos ou os poderosos citados por Paulo. Então, nós temos aqui uma verdade citada pelo nosso comentarista que esclarece muito do contexto daquela época, né? A sociedade greco-romana, quando fala greco-romana, porque o domínio político, bélico era romano, mas a cultura era grega, né? A sociedade naquela época, ela era em sua maioria de escravos, outra grande parte de pobres e poucas partes de ricos. Mas estes ricos dominavam poderosamente e cruelmente sobre pobres e escravos. Então, quando um pobre acionava a justiça romana contra um rico, a certeza que se tinha ali, ou quase a certeza, é de que esse pobre iria perder a causa, porque a sociedade era construída para que aquele pequeno grupo de ricos, de poderosos, de políticos se beneficiasse, tivesse, né, o seu poderio sobre os pobres e escravos. Por isso a justiça naquela época era uma justiça que definitivamente não era justa.
Algumas contendas eram simplesmente pretexto para vingar ofensas e perseguir pessoas consideradas inimigas. Então, né? Parece que nós estamos vivendo os dias atuais. Especialmente quando se fala de política, perseguição, contendas, são muito comuns. Muito comuns. Só que parece que hoje, bem menos se entra na justiça contra o irmão nas igrejas. Pelo menos aqui no nosso contexto não existe muito isso de colocar um irmão colocar o outro na justiça. Mas a gente vê na mídia que entre os ímpios e até mesmo entre muitos cristãos, isso não é uma coisa tão restrita, é até bastante corriqueira. Dessa forma, as questões precisavam ser intermediadas pelo sistema jurídico romano, que dava a palavra final na resolução do problema. Todavia, a jurisprudência não era exercida com imparcialidade pelos representantes da justiça romana, pois a sociedade romana ficou conhecida por ser corrupta e ter por comum a prática do suborno. Nós temos aqui uma imagem, por exemplo, de uma mulher que simboliza a justiça e ela está vendada, com uma venda nos olhos, né? Inclusive lá em frente, lá em Brasília, se eu não estou enganado, em frente o Palácio da Justiça, não sei exatamente agora, mas lá em Brasília tem uma estátua como esta, e ela está com uma balança que não está pendendo para lugar nenhum, e ela está vendada, com uma venda nos olhos. Porque qual é a ideia? A ideia desta ilustração é de que a justiça deve ser imparcial, ou seja, ela deve usar o mesmo peso e a mesma medida para todos, e ela deve fazer justiça sem olhar a quem. Claro que nós estamos falando aqui, por exemplo, o comentarista está dizendo que a justiça romana, né, a sociedade romana ficou conhecida por ser corrupta e ter por comum a prática do suborno. Parece que no Brasil nós vivemos numa sociedade romana. Nós tivemos aí a Lava Jato, por exemplo, que para muitos, né, era uma luz no fim do túnel, onde poderosos seriam investigados e punidos. Mas parece que isso vai se acabando e, infelizmente, vai voltando à normalidade. O que nós podemos pensar aqui como cristãos? Nós podemos pensar aqui como cristãos é que o homem pecador, ele vai sempre procurar uma forma de se dar bem. Você não pode, de modo algum, esperar que o presidente, que não é um homem temente a Deus, e por mais que ele fale de Deus, mas ele não é um homem convertido, que ministros ou deputados, prefeitos, senadores e vereadores e assim por diante, que estas pessoas que são homens pecadores, que eles sejam a solução para todo esse caos que nós vivemos na política, na sociedade, na justiça e, enfim, em toda a nossa sociedade. Nós não podemos achar que estes homens é a solução para o problema que nós vivemos, pois nós entendemos que os problemas que nós vivemos é resultado do pecado e estes homens são pecadores. A única forma de nós encontrarmos uma justiça plena é em Cristo Jesus. Também não estou dizendo que cristãos não possam ser advogados, que cristãos não possam ser promotores, que cristãos não possam ser juízes, que cristãos não possam ser presidentes, não possam ser senadores, deputados, prefeitos e vereadores e assim por diante. Não estou dizendo isso. Vejo pessoas na internet dizendo que crente não pode se envolver com política. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A política não é algo demoníaca. A política não é algo demoníaco. Não é algo do diabo. Ainda que o diabo esteja dominando ela. Mas a política é algo dominado pelo mal hoje, como qualquer outra coisa pode ser dominado pelo mal, por questões de que quem está no poder são pessoas que não temem a Deus. Nós vamos pensar que um presidente, um governador, um prefeito cristão vai mudar toda a situação? Não, porque não depende só dele. Entretanto, não existe nenhum princípio bíblico
que impeça que o cristão seja um político. Qualquer pessoa que discorde disso tem todo o direito de discordar, mas não terá respaldo bíblico para tal. A organização da igreja local. Certamente o modelo hierárquico do Império Romano influenciava na estrutura da igreja local. Contudo, a igreja jamais pode se deixar levar pelo pensamento desse mundo. Qual era o pensamento da sociedade romana? O pensamento da sociedade romana era suborno. Qual é o pensamento da sociedade moderna? Hoje em dia a gente não usa quase suborno, né? Hoje em dia a expressão é propina. Propina. Então, o pensamento mundano, naquela época se usava suborno. Na época de hoje se usa propina. Mas, apesar de que a sociedade tem os seus modelos hierárquicos organizados e que sim, funcionam nas igrejas, mas a prática, o modus operandi da igreja não pode ser como o do mundo. Em uma igreja cristã nova como a de Corinto, os conflitos e a busca dos direitos institucionalizados por Roma seriam inevitáveis. Mas Paulo os exortou duramente a respeito das contendas e disputas judiciais. Irmãos, nós estamos falando para jovens, mas também estou falando para o professor. Você pode achar que Paulo está falando de algo utópico, você pode achar que Paulo está falando de algo impossível, mas deixa eu lhe dizer algo. Quando Paulo diz é melhor você sofrer o dano do que levar a causa para a justiça, dependendo da situação, como a gente disse que Paulo não está legislando sobre isso, mas dependendo da situação, de fato, o cristão deve fazer isso porque é isso que o cristianismo fala. Se a busca pela justiça que o cristão faz é por mera vingança, ele precisa aceitar a perda. Ele precisa aceitar, se humilhar, porque isso é cristianismo. Se você está caçando algo mais fácil do que isso, amigo, não é cristianismo. O cristianismo, ele diz isso sim, que Paulo diz lá, olha, não era nem para ter contenda entre vocês. Muito pior que vocês estivessem entrando com causas judiciais um contra o outro. E no caso de haver discordância entre vocês, como cristão, vocês devem preferir perder do que continuar essa briga. Você pode achar isso pesado, difícil, mas é evangelho, amigo. Não sou eu que está dizendo, é evangelho. Se você está procurando algo mais fácil do que isso, lamento. Não é este o evangelho o evangelho que a Bíblia nos ensina. O evangelho da renúncia, o evangelho de que é preferível sofrer o dano do que levar uma causa para a justiça. O apóstolo trabalhava com o objetivo de ver uma igreja santa, sem mancha, mácula ou ruga. Era este o trabalho de Paulo. E ele estava, aliás, quando você fala sobre a igreja de Corinto, você encontra muitos problemas. É natural, porque era uma igreja nova, dentro de um contexto promíscuo profundo. Então, quando você começa a estudar 1 Coríntios, você vai se espantando com tantas maluquices, divisões, soberba, depois vem o rapaz lá se deitando com a esposa do seu pai, agora litígio entre os irmãos e tantas outras coisas que a gente vai encontrar. Mas é natural porque era uma igreja jovem, era uma igreja dentro de um contexto extremamente promíscuo, mas Paulo estava ali, lutando para que aquela igreja entendesse o que é o evangelho e vivesse uma vida santa. Nós precisamos urgentemente nos voltarmos de forma muito mais profunda para o evangelho de Cristo, para nós sermos uma igreja santa. Paulo propõe um modelo de conciliação para a igreja cristã. Paulo propõe que a igreja resolva seus problemas internamente. Se não der para resolver, aí tudo bem. Mas o primeiro passo do cristão deve ser resolver dentro da igreja. Então vamos lá. A igreja de Corinto vivia em constantes conflitos, divisões, dissensões, casos de imoralidade, que eu acabei de falar. Por isso o apóstolo os exorta a viver uma vida de santidade e resolver as questões internas na própria comunidade. Você imagina nós encontrarmos uma comunidade cristã que resolva seus problemas dentro da própria comunidade? Ainda que dois irmãos façam ali um negócio e um, de forma pecaminosa,
faça uma trapaça, dê um prejuízo para os irmãos, mas consiga resolver isso dentro da igreja, seria, né, o ideal de comunidade cristã. Mas a gente sabe que nem sempre isso acontece. Mas esse deve ser o alvo do cristão. Como nós já dissemos, né, o cristão tem que ter, sim, essa perspectiva de que é preferível sofrer o dano do que arrumar uma confusão por questões materiais. Paulo defende que os membros da igreja eram competentes para tratarem os problemas e fazerem um julgamento justo, diferente dos que aconteciam nos tribunais romanos. O apóstolo destaca que a igreja tem um papel de julgamento superior. Sim, porque a moralidade do evangelho é superior a qualquer outra moralidade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei a sua oração, sararei a sua terra e, né, perdoarei os seus pecados. Então, olha só por que estou voltando lá em Crônicas. Porque o texto diz assim, né? Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o povo de Deus, que vive o evangelho, que prega o evangelho, não tem uma moralidade superior ao mundo, então nós estamos difíceis. Isso não é igreja, não está vivendo o evangelho. Se o cristão não tem condições morais e éticas de fazer um julgamento superior a qualquer outra pessoa, então nós temos dificuldades tremendas como cristãos. Mas Paulo está enfatizando isso, o Espírito Santo está guiando, inspirando Paulo, e certamente Paulo tem toda a razão. O cristão tem que ter, sim, um destaque na moralidade. Nós precisamos ter uma conduta moral superior às outras pessoas. Não é porque nós, por nós mesmos, somos superiores, mas lembra do que Deus diz lá em Crônicas? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se nós chamamos pelo nome de Deus, se nós invocamos o nome de Deus, se nós vivemos o evangelho, se nós pregamos o evangelho, então nós temos que ser, sim, superior do que os outros. Neste sentido, óbvio, não que nós somos melhores, nos tornamos melhores que qualquer pessoa por sermos crentes. Não, mas nesse ponto nós temos que ter uma conduta melhor, superior, sim, isso é evidente. Ele afirma que o mais desprezível dos membros teriam melhores condições de julgamento do que os poderosos juízes romanos, uma vez que, como cristãos, teriam como base de julgamento os princípios do reino de Deus. Entende? Entende que Paulo está dizendo que nosso julgamento deve ser superior, ter uma moralidade, uma ética superior, não por nós mesmos, mas por causa do nome de quem invocamos, mas por causa do evangelho que nós pregamos e vivemos. Este poder, esta superioridade não vem de nós mesmos, mas vem de Deus, vem do evangelho que nós vivemos e pregamos. Então, se nós chamamos pelo nome de Deus, se nós invocamos o nome de Deus nessa terra, se nós cremos nesse evangelho, praticamos esse evangelho, pregamos esse evangelho, então, por causa de tudo isso, nós precisamos sim sermos superiores aos outros. O apóstolo questiona se não havia na igreja pessoas sábias o suficiente para julgar as rixas internas, em vez de submeter conflitos internos ao julgamento perante infiéis. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Eu conheço pessoas que têm um hábito horrível de contar problemas que acontecem na igreja para pessoas ímpias. Aqui nós estamos vendo os irmãos indo para os tribunais. Hoje nós não vemos os irmãos, pelo menos não aqui na nossa região, levando os outros para os tribunais. Mas tão errado, temos aqueles irmãos que acontecem problemas internos na igreja e eles não sabem resolver isso internamente. Precisa espalhar para a cidade inteira. Isso é também um grande prejuízo. Não é papel do cristão espalhar a contenda. É papel do cristão sofrer o dano para que aquilo morra ali. Isso é evangelho. Segundo tópico, a estrutura de funcionamento das igrejas cristãs e dos tribunais romanos. Vamos lá ver esta correlação, o funcionamento da igreja em Corinto. A igreja de Corinto era organizada na casa de alguns membros, as igrejas, não apenas em Corinto, mas toda a igreja
primitiva, ela iniciou-se e era organizada em casas. Algumas vezes alguma pessoa encontrava algum cenáculo, né, oferecia algum espaço mais espaçoso, mas não havia templos como nós temos hoje. Ela teve sua origem na casa de Justo, que ficava ao lado da sinagoga, né? Nós falamos sobre esse Justo já em alguma lição aí atrás, né? E Justo Tício, que morava próximo à sinagoga, e Paulo não conseguiu ficar lá na sinagoga porque expulsaram eles de lá e foram para a casa desse irmão. Então, via de regra, a igreja funcionava em casas, né? Foi assim que a igreja começou na igreja primitiva e muitas outras igrejas. E muitas igrejas hoje ainda começam em casas, muitos ministérios começam nas casas. Até gosto de dizer que a igreja começou nas casas porque o nosso primeiro ministério acontece no lar, né? Isso é muito importante. Mas vamos seguindo aqui. A igreja, né, ela teve sua origem nas casas, na casa de Justo, ficava ao lado da sinagoga. A igreja, na sua grande maioria, era formada pelos pobres que viviam no cais do Porto de Corinto. Eu já falei isso no início lá, né? Boa parte, aí, mais de 90% da população daquela época era entre escravos e pobres, e camponeses pobres, né? Então, o evangelho chegou primeiro nessas camadas mais pobres. Então, a igreja era, via de regra, formada por pobres, salvo exceções, mas via de regra era formada por pobres. As famílias se reuniam geralmente nas casas das pessoas de melhor poder aquisitivo da comunidade. Por exemplo, lá em Éfeso, se juntavam na casa de Lídia, que era uma mulher rica. Então, a igreja, Deus sempre levantava pessoas para receber os irmãos na sua casa, e ali eles podiam se acomodar para estudar a palavra de Deus e buscar a Deus em oração. O poder de julgamento da igreja estava condicionado à prática da justiça. Se havia conflito e rixa a serem levadas a julgamento, era porque alguns continuavam tirando vantagem dos próprios irmãos da igreja. Então, nós temos aqui um problema sério, né? Nós temos aqui um problema sério de conversão. Se nós temos um irmão que não se preocupa em levar vantagem sobre os outros, nós temos um problema sério de conversão. Essa criatura não é uma nova criatura, é uma criatura velha, é um homem velho. Ainda ficou antes de chegar no jardim do Getsêmani, chegou na cruz, não morreu na cruz. No entanto, Paulo afirma que tanto os que estavam causando danos como os prejudicados estavam errados. Porque quem causava o dano estava errado porque estava trapaceando. E é errado trapacear. E quem estava sendo trapaceado estava levando para pessoas ímpias resolverem. Enquanto que eles poderiam resolver isso em casa. Tentaram resolver um problema gerando outro. Então a igreja precisa ter sabedoria. Os crentes precisam ter sabedoria. Irmãos, vamos raciocinar aqui. É muito difícil você ser trapaceado e você ter humildade para sofrer o dano ou para resolver isso dentro da igreja. É muito difícil. Mas isso é evangelho. Se nós não estamos tendo condições de fazer isso, é porque nós não fomos convertidos. Ou nós temos problemas sérios de orgulho, de vaidade em nossos corações. Precisamos trabalhar isso, tratar disso, porque o que nós temos do evangelho é de que é preferível sofrer o dano do que levar esse problema adiante. Se tem alguém que continua trapaceando, levando vantagem sobre os outros, está errado, está faltando conversão. E aquele que leva isso para o juiz iníquo também está errado. Não aprendeu o que Jesus ensinou sobre sofrer o dano ao invés de causar uma confusão ainda maior. Em 1 Coríntios 6 e 7, ele incentiva aqueles que foram lesados a sofrerem a injustiça sem buscarem os recursos jurídicos, recorrendo assim aos ensinamentos de Cristo no Sermão da Montanha, 5,39, Mateus 5,39. As pessoas mais indicadas para resolver os conflitos internos seriam os próprios líderes da igreja, né? Pegando uma figura do Velho Testamento, os líderes, né, e os sacerdotes, que eram líderes religiosos, resolviam muitas questões, né? Por exemplo, lá na lei ainda, Moisés resolvia, tanto que o seu sogro lá pediu para ele dividir o povo entre líderes com quantidade de pessoas menores para poder resolver os problemas, né? As lideranças sempre resolveram o problema da comunidade.
A igreja precisa ter essa sensibilidade. Eu sei que é muito difícil. Nós vivemos em meio a pessoas muito arrogantes, pessoas muito vaidosas, pessoas que não estão dispostas a perder, pessoas apegadas a dinheiro. Então, isso é um problema sério. Mas eu volto a dizer, volto a repetir, irmãos. Isso é evangelho. Não é eu, não é o comentarista que está falando isso aqui. É o evangelho. O evangelho está dizendo, o cristão precisa, se for o caso, sofrer o dano e não levar esse problema adiante. Mas se mesmo assim as partes envolvidas não entrassem em acordo, certamente os conflitos judiciais seriam inevitáveis. Olha, precisa ter acordo, precisam ter acordo. Entre os irmãos, então, a gente precisa pensar isso. 2 irmãos em Cristo estão entrando em litígio. Alguém está errado. Primariamente, alguém está errado. Segundo, está errado, nós já falamos, né? Porque está levando aos tribunais de ímpios. Mas alguém precisa admitir que está errado, que inicialmente errou, para que isso chegue a um conflito tão poderoso assim, tão forte, tão grave. Há questões que, por lei, têm de ser submetidas a autoridades legais. Óbvio, isso a gente sabe, mas há outras que podem ser tratadas na igreja, por suas lideranças, por aconselhamento pastoral, acompanhamento discipular, né? Há questões que precisam ser relacionadas. Por exemplo, questões de ordem pessoal, questões de ordem moral, questões de ordem de ofensa quanto à honra. Eu acredito particularmente que isso possa acontecer dentro da igreja, mas que de modo algum isso possa ser levado para um tribunal. Pessoas aí fora acionam a justiça por danos morais, enfim, e todas estas injúria, danos morais, enfim, tudo isso aí. Mas eu acredito que dentro da igreja, quando isso acontecer, deve ser resolvido dentro da igreja. Não há nenhuma necessidade de acionar a justiça contra o irmão por danos morais para poder receber aí um ressarcimento ou qualquer outra coisa. Receber um ressarcimento, não, uma indenização ou qualquer outro benefício por causa de um dano moral, supostamente moral. Eu acredito que a igreja tem condições de resolver isso. O modelo de funcionamento dos tribunais romanos nos dias de Paulo. Os tribunais romanos possuíam jurisdição e deliberavam sobre processos que envolvessem cidadãos romanos em todo o império. Nem Roma dominava em todo o mundo conhecido. O Império Romano tinha como política respeitar a tradição local ou leis da terra dos povos dominados, como forma de fortalecer a estabilidade social. O que é que Roma gostava? Roma gostava de imposto e de domínio. Roma não estava preocupado tanto como os gregos, como os babilônicos, como os assírios, estava preocupado com questões religiosas, questões culturais. Não. Roma estava preocupado com o domínio e com o imposto que cada terra pagava para o César. Isso é o que ele estava preocupado. Então, cada terra, por exemplo, em Israel, era permitido que alguém fosse julgado pelas leis locais. Claro que os tribunais romanos estavam ali, os juízes romanos estavam ali para averiguar tudo, mas eles permitiam isso como uma forma de criar estabilidade, porque se eles viessem impor a sua lei, as suas regras, isso poderia gerar alguma insurgência. Então, sabiamente, os romanos permitiam o uso da lei, das leis da terra daquele povo local nos seus julgamentos. Todavia, quando as leis provinciais entravam em conflito com as leis ou costumes romanos, podiam ser feitos apelos aos tribunais. Nesse caso, o imperador era a autoridade competente para tomar uma decisão. Em Corinto, o fórum do governador ficava no centro da ágora, em sua volta vários templos e estátuas que representavam deuses pagãos. Só voltando aqui nesse slide, primeiro, que fala sobre quando essas leis locais não resolviam o problema, eram levados para o imperador. Lembra de Paulo? Paulo esteve diante de Festo, depois diante de Agripa, e todos eles tinham autoridade para livrar Paulo, mas nenhum deles quiseram fazer isso.
E aí Paulo, então, como um cidadão romano, apela para ir até César, para ser julgado pelo próprio César. Ou seja, quando as leis locais não resolveram o problema, ele foi levado até a última instância, né? E os fóruns, né, o fórum em Corinto, o fórum do governador ficava no centro da ágora. Em sua volta havia vários templos e estátuas que representavam deuses pagãos. Conforme o costume romano, as sentenças tinham que ser proferidas de dia para que o deus Júpiter assistisse os debates e iluminasse o julgamento. No demais casos, os juízes ficavam às portas das cidades para julgar questões, e as portas da cidade era uma espécie de tribunal de pequenas causas, quando procurados por aqueles que se diziam lesados, né? Os tribunais, lugares onde havia julgamento. Então, esta questão, havia esses dois lugares de julgamentos ali nos tribunais, né? Nos fóruns romanos. Eles tinham ali a veneração ao deus Júpiter, e eles entendiam que os julgamentos tinham que ser durante o dia para que o deus ali vesse e iluminasse as pessoas para que a sentença fosse a mais correta. Terceiro tópico: conflitos e disputas podem comprometer a vida eterna com Deus. Mas sem dúvida nenhuma. Os justos não irão herdar o reino, os injustos não irão herdar o reino de Deus, de modo nenhum. Aquele que vive na prática da injustiça, que aplaude a injustiça, não tem lugar com Cristo. Paulo se volta para os defraudadores dos irmãos e os adverte quanto à perda da vida eterna com Deus devido às injustiças praticadas, devido à ganância, devido à cobiça que eles tinham, e por isso eles estavam defraudando os irmãos, né? Eles estavam ali roubando os irmãos, enganando os irmãos por causa da cobiça. Deixa eu só lembrar uma coisa aqui, o professor pode explorar isso com seus alunos. Aqui nós estamos falando de pessoas que estão defraudando os irmãos. Mas por quê? Por que essas pessoas estão lesando os seus próprios irmãos em Cristo? Vaidade, ganância. Geralmente, um pecado está associado a outro, né? Que produz outro e assim por diante. Aqui nós temos irmãos defraudando, roubando. Por que estão roubando? Porque são dominados pela ganância. Precisavam primeiro ser libertos da ganância. Precisavam ser libertos da cobiça. Depois nós temos irmãos levando outros aos tribunais ímpios. O que nós temos aqui? Incapacidade de perdoar, falta de humildade, arrogância. Então, geralmente, o pecado que nós vemos no final, ele tem origem em outro. E, como diz Jesus lá no Sermão da Montanha, Jesus, quando fala ali, ele trata de questões ali, e ele cita sempre a questão do pecado praticado e da intenção. Então nós entendemos aqui que geralmente nós olhamos muito para o pecado praticado, mas esquecemos que ele tem uma origem no coração. Os irmãos defraudavam uns aos outros, e esses defraudadores tinham corações iníquos, tinham corações gananciosos. Outros irmãos levavam esses irmãos para os tribunais ímpios. Por quê? Porque tinham corações vaidosos, insubordinados, arrogantes, que não se humilhavam, que não buscavam a Deus. Então você percebe que a maioria dos pecados, eles têm origem no sentimento do nosso coração. Lembra quando Jesus diz lá no sermão, foi dito que não adulterarás, né? E ele disse: eu porém vos digo, se você olhar com desejo para uma mulher, você já pecou. Enquanto que os fariseus, os escribas, estavam preocupados com o ato em si, Jesus estava preocupado com o que está no coração. Nós devemos trabalhar os nossos corações para que Cristo domine os nossos corações e não as nossas próprias vontades. O comportamento deles não estava coerente com o novo relacionamento que o cristão deve ter com Deus e seu próximo. Ou seja, eles não eram bem nascidos de novo. Ou se eram nascidos de novo, precisavam aprender a viver como nascidos de novo. Porque o seu comportamento era um comportamento de pagão. Você conhece pessoa que se diz crente, mas o comportamento dele é um comportamento de pagão? Ei, você
aluno, você professor, qual é o seu comportamento? É de nova criatura ou é de pagão? O apóstolo estava se referindo àqueles que não se arrependem de suas práticas injustas, mas persistem em buscar os seus próprios interesses. Esses são pagãos, não são justos. O justo se arrepende, abandona as más práticas. Os membros que estavam defraudando o irmão e levando-os aos tribunais de forma leviana poderiam até ganhar a causa na justiça humana, mas poderiam perder a vida eterna. Na verdade, nunca tiveram. Não tem nem como perder o que não tem. Porque uma pessoa que vive defraudando, que não se humilha, que vive dominado pela ganância, roubando o seu próximo, essa pessoa não tem parte com Deus. Como dizia um certo Abraham Kuyper, né? Um teólogo antigo, que ele dizia assim, que dizer que um homem avarento, ganancioso é um bom homem, é como dizer que uma dona de um prostíbulo é uma mulher de moral. Não faz o menor sentido. Paulo traz o tema em forma de pergunta para enfatizar as consequências das ações injustas de alguns membros da igreja. O pecado nasce no coração, mas quando ele dá à luz, ele causa um estrago em toda a igreja. Isso aqui é importante, o professor pode enfatizar isso com seus alunos. O meu pecado não afeta apenas a mim mesmo. Jesus pode me perdoar. E não tenha dúvida disso, se você se arrepender, você vai ser perdoado sim. Mas as consequências não atingem apenas você, porque você é membro de um corpo. Este corpo que a igreja sofrerá também. Os irmãos fraudulentos igualmente são condenáveis como os juízes injustos. Já falamos sobre isso, né? A reprimida paulina é forte. E ele iguala quem frauda o irmão com os devassos, idólatras, adúlteros, ladrões, roubadores, avarentos, bêbados e os maldizentes. E aqui eu ainda ouso incluir que os que defraudavam os irmãos e os que levavam os irmãos para a justiça, esses que os defraudavam para a justiça ímpia, por causa de ignorância, de falta de humildade, estão também igualados a estes aí. Em 1 Coríntios 6:1, o termo injusto é empregado para se referir aos juízes dos tribunais romanos. Agora, em 1 Coríntios 6:9, o mesmo termo é empregado aos crentes que cometem injustiça. Então, todos acabam ficando debaixo de condenação. Se você acha que o político é ladrão, se você acha que o assaltante é uma pessoa repulsiva que merece a morte, mas você faz negócios escusos, você faz negócios sempre com a intenção de roubar, de se beneficiar, de tirar proveito dos outros. Você é igual a eles. Como diz o pastor Luiz Saião, pode até que exista pecados com consequências piores que outros, mas no geral, todo pecado nos coloca numa posição de afastados de Deus. Então não pense que porque o seu pecado é mais simples, é menos imoral, é menos ofensivo do que outros, que o seu pecado não lhe condenará. Paulo considera pior ainda o erro de quem pratica a injustiça contra o irmão. Assim o apóstolo estimula os seus ouvintes a reconhecer a graça divina a seu favor, que os havia resgatado de uma vida de miséria espiritual por meio do perdão de seus pecados. Disputas diante de juízes pagãos. Conflitos e disputas internas estavam sendo levadas diante dos juízes pagãos, que não tinham o perfeito entendimento de como funcionava a organização da igreja. Então, é isso aí que nós falamos no início. Provavelmente, muitas dessas disputas eram por discordâncias internas do funcionamento da igreja. Você imagina, quando você discorda de como liderar a igreja, de como liderar uma convenção, aí você aciona a justiça, você aciona o tribunal. As tomadas de decisões desses juízes poderiam ter um impacto negativo significativo nos relacionamentos internos da igreja, pois não teriam como base os princípios cristãos. Eles iam, na verdade, debochar dos crentes. Eles iam dizer, não são estes que seguem um homem cheio de moral? Por que eles
não conseguem resolver seus próprios problemas? Por que eles precisam buscar em nós a solução para os seus próprios problemas? Irmãos, nós precisamos aprender a resolver os nossos problemas como uma família. Não precisamos envolver o mundo, seja numa questão judicial ou seja em qualquer outra questão. O mundo não precisa saber dos nossos problemas, nós precisamos aprender a resolvê-los internamente. O texto não fala quais eram os litígios que os irmãos estavam levando aos tribunais romanos, mas é possível que fossem questões irrelevantes e sem maiores implicações pessoais, inclusive com base nos novos princípios recebidos pelo cristianismo. Olha só, não dá para saber o que era, mas aparentemente pela forma até assim irônica de Paulo, eram coisas particulares, internas da igreja, que não fazia nenhum sentido levar para o tribunal romano. Ou questões pessoais entre os irmãos que poderiam perfeitamente serem resolvidas dentro da igreja. Muito bem, chegamos então ao final do nosso comentário, nossa conclusão. E a nossa conclusão diz que, diante dos inúmeros conflitos internos da igreja em Corinto, levado aos tribunais romanos, o apóstolo propõe um modelo de conciliação para a igreja local. Paulo adverte que quem não acatasse sua sugestão estaria correndo o risco de ser classificado como os demais pecadores e condenados à perdição eterna. Ou seja, Paulo está dizendo, existe uma divisória entre justo e injusto. Você quer saber quem é justo? O justo é aquele que prefere sofrer o dano. O injusto é aquele que por qualquer coisinha ele vai para a briga. Não abre mão do seu direito. Por mais que seja um direito ínfimo, esse é injusto. É comparado a bebedores, roubadores, a homossexuais, a toda sorte de pessoas que praticam os piores pecados. Ei, volto a repetir. Há pecados que têm consequências maiores do que outros. Isso é fato. Mas todo pecado, ele nos coloca na mesma situação diante de Deus, de afastados de Deus, de condenados ao inferno. Então não é porque o seu pecado é menorzinho do que o meu, é menos imoral do que o de uma prostituta ou de um homossexual, que você está numa condição melhor. Não está, não. Você abandona o seu pecado, nasça de novo e viva como uma nova criatura para a glória de Deus, ou você estará no mesmo lugar que ele, no inferno. Então é isso aí, chegamos ao final do nosso comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.